Epidemia. Sabemos que um dos grandes desafios do nosso mundo globalizado, mundo de movimentação e de gente indo para todo lado, é exatamente conter as grandes epidemias que são um desafio para a saúde do nosso planeta. É muito interessante observar que na caminhada da civilização, enquanto até pouco tempo, até mesmo do ambiente europeu, os desafios de lidar com higiene, com cuidados básicos de saúde, sempre foram um desafio. Quando a gente vê a tradição de raiz judaico-cristã, é interessante o que a gente descobre. Nós podemos dar uma olhada no livro de Levítico, também no livro de Números e Deuteronômio, e vemos, por exemplo, algumas coisas interessantes. Não era possível que uma pessoa tocasse num cadáver e ficasse por isso mesmo. Imediatamente ele precisava passar por purificação por meio do contato com a água. Era necessário, em qualquer situação de suspeita, lavar o corpo e lavar as roupas. Havia uma diferença muito grande em estar dentro da habitação do acampamento israelita e fazer as suas necessidades pessoais fora do acampamento. É impressionante os detalhes de sabedoria do que significa higiene nos mais antigos textos da Bíblia Sagrada. E ao mesmo tempo, quando a gente vê a necessidade do cuidado dos doentes, por causa de toda a preocupação que os evangelhos apresentam com os necessitados, com aqueles que sofrem, o ministério de Jesus se volta muito para curar os enfermos. Nós vemos desde o início a tradição cristã sendo a referência daquilo que se tornou a tradição dos hospitais na história da formação da civilização ocidental. Então é para a gente guardar e gravar, porque aqui temos H e H, higiene e hospital, nessa tradição de sabedoria. Por isso, vale a pena estudar a história e descobrir que, enquanto tanta gente sofria e até morria com as pestes que marcaram a história de mortandade da Europa, a comunidade mais protegida era exatamente a comunidade judaica. Tantas vezes falsamente acusada de uma série de coisas, sobrevivia porque simplesmente por ouvir a sugestão sábia das Escrituras que dizia que a pessoa deve lavar-se em água para manter-se plenamente purificado diante de Deus. E nessa tradição do lavar-se surgiu inclusive a tradição cristã do batismo, a importância da água no dia a dia. Por isso, se nós queremos pensar seriamente sobre saúde e fazer de tudo para evitar toda e qualquer epidemia, vale a pena voltar para a sabedoria do velho livro e usar os seus princípios no dia a dia. Olá, venho te convidar agora para um momento de celebração, que você possa aproveitar esse momento, que Deus possa falar diretamente ao seu coração. Tu és santo, poderoso, Tu és digno de todo louvor. Seguirei teus caminhos, te amarei para sempre. E eu canto e louvo. Tu és o Senhor, o Rei dos reis, ao Rei que é digno, todo-poderoso, ao Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, eu danço, me prostro diante de ti,
Príncipe da paz que ressuscitou, e eu canto e louvo, venceu na cruz, dando salvação ao Rei que é digno, trazendo vida, paz e libertação. Eu danço, me prostro diante de ti, és o alfa, o ômega, o início e o fim. Salvador Messias, tu és tudo para mim, tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em ti. Nesse momento, vamos cantar essa grande declaração de amor ao nosso Deus. Poderoso, tu és
Bom, pessoal, nesse momento eu quero convidar vocês a lembrar de ser grato. Nós temos um dia acontecendo, nós temos esse momento que é chamado de presente e quero lembrar você de ser grato. Afinal, nosso Senhor disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Então, lembre-se, seja grato e grato ao nosso Senhor pela vida que Ele nos dá. Valeu! Essa é a hora em que a gente se reúne para orar coletivamente, para conjuntamente, né, nos achegarmos diante de Deus e interceder um pela causa do outro. Vamos orar? Deus querido Pai amado, muito obrigado, Senhor, porque nós podemos nos achegar diante de Ti. Isso só nos é possível pelo mérito de Jesus Cristo. Muito obrigado por esse grande privilégio, porque ainda podemos fazer isso não sozinhos, mas acompanhados do Teu povo, distribuído pelos 4 cantos da terra.
Obrigado porque o Senhor é um Deus bom. O Senhor é um Deus que ouve a nossa oração e que ainda se dispõe a atendê-la sempre que nós pedimos aquilo que promove a vida, é aquilo que nos aproxima de Ti, aquilo que honra o Teu nome. Senhor, cada um chega diante de Ti agora com a sua necessidade específica. Para alguns essa necessidade é física, a pessoa precisa, Deus, de um recurso para a manutenção digna da sua vida. Para outros a necessidade é psíquica, a pessoa precisa de paz para o seu pensamento, de consolo para o seu coração, de perdão para os seus erros. Concede, Senhor, por favor, esse recurso psíquico a quem precisa. Outros, Deus, precisam de recurso espiritual. Precisa entrar em contato novamente com o poder glorioso da ressurreição de Jesus Cristo, de avivamento no teu Espírito, no teu Espírito Santo, para o Espírito dessa pessoa. Por favor, Senhor, concede a quem precisa deste recurso espiritual, seja demanda física, psíquica ou espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor atenda cada coração para a promoção da vida em cada um e para a glória do teu nome. Senhor, e não só as súplicas, mas também a gratidão. Nós te agradecemos por todas as bênçãos, todos os dons e talentos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por estes que nós vemos e tantos outros que nós sequer desconfiamos. Quantos livramentos! Muito obrigado, Senhor. Obrigado sobretudo porque o nosso nome está escrito no livro da vida e nada pode mudar isso. Nós somos ovelhas guardadas no centro da palma da tua mão e ninguém pode nos retirar daí. Muito obrigado por isso, Senhor. Nós oramos a Ti, apresentando nossa súplica e gratidão. Em nome de Jesus Cristo, a intercessão de todo esse Espírito. Amém. 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 Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. Assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. Mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou.
aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar, e todo pra adorar sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar, em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar. Vamos embora, e todo menino. o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar. Em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar. Em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar. Em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Foco. Essa parece ser uma capacidade muito desejada e muito ameaçada em nosso tempo. Nós estamos acostumados e nós naturalizamos consumir muita informação e ser submetido a muito mais informação do que a gente consegue digerir e compreender, e quase que a totalidade dessas informações vem por uma comunicação sem contextualização. A informação está fora do cenário, o personagem não pertence ao enredo. Então a gente, por exemplo, consome informações que vêm pelas redes sociais. Eu tenho certeza que você, assim como bilhões de pessoas, estão acostumadas a rolar a tela com vários posts diferentes em que cada um fala sobre uma coisa que não dá o seu contexto, que não tem uma conexão direta com aquilo que é a sua experiência, e nós naturalizamos viver olhando informações que são partidas, que são quebradas, que são desconectadas entre si. E isso começa a afetar a nossa capacidade de ter foco sobre as coisas, de enxergar a imagem com nitidez e de ter foco nesse sentido de permanecer olhando, observando e compreendendo as coisas de uma forma coerente. E o problema da fragmentação não acontece apenas no nível dessa atenção que nós damos às tarefas que estão diante de nós. O problema da perda de foco acontece em mais de um nível, porque essa fragmentação atinge as pessoas que nós somos. E esse é um problema talvez mais grave do que a perda de foco que nos atrapalha de fazer a tarefa que está diante de nós. Essa naturalização de experimentar o mundo como partes divididas, partes desconectadas, começa a gerar em nós a sensação de que nós somos pessoas que são fragmentadas. Nós somos pessoas que não conseguem ter um foco sobre as coisas que realmente importam e não conseguimos ter um foco a respeito das pessoas que nós somos. Como é que a gente enxerga o sentido do que acontece dentro de nós e fora de nós? Por isso, parece que muito do mal-estar que nós temos como civilização está relacionado à nossa dificuldade de manter o foco. O livro de Apocalipse tem muitas funções dentro da narrativa bíblica. Ele aparece como o último livro do Novo Testamento, o último livro do cânon bíblico, e desempenha, dentre as várias funções, essa importante tarefa de manter o foco, de ajustar essa história que foi narrada nos 65 livros anteriores em torno de uma imagem coerente, em torno de uma mensagem que faz sentido. Nós não temos uma enciclopédia de vários fatos importantes, de vários personagens que passaram ao longo da história. Não, nós temos
uma história. E nós precisamos ajustar o foco de toda a narrativa bíblica para a gente entender o que é que essa história está contando. E da mesma forma, isso não acontece apenas com o texto bíblico, mas a partir do texto bíblico acontece com a nossa própria vida. Então eu vou convidar você para ajustar o foco e ler junto comigo Apocalipse capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 20, mas nós vamos prestar mais atenção, em particular do versículo 12 até o versículo 16. Diz assim, Apocalipse 1, versículo 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos seus pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi o Espírito, caí aos seus pés como morto. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive e estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Bom, a gente olha para aquilo que é a realidade da nossa vida e a gente percebe um grande desafio, que é de manter a coerência. Existe a dificuldade de manter a coerência no sentido óbvio da palavra, que é fazer aquilo que nós falamos. Mas existe um sentido um pouco diferente e tão importante quanto, que é manter a coerência entre as partes da nossa vida. Se eu perguntasse para você por que você trabalha com o que você trabalha, muita gente responderia, talvez seja o seu caso, porque eu preciso ter o que comer. O meu trabalho é a fonte de sustento para colocar comida na mesa. Por que você faz o que você faz no seu tempo livre? Porque eu gosto dessas coisas, eu gosto de praticar esse esporte, eu gosto de assistir essas séries, eu gosto de ler esses livros, eu gosto de realizar essa atividade. Por que você constrói a sua família da forma como você constrói a sua família? Porque foi assim que os meus pais fizeram, e foi assim que os pais dos meus pais fizeram. É assim que eu aprendi e é assim que eu reproduzo. E talvez você não perceba como as diferentes respostas para essas perguntas não têm ligação entre si. Não há necessariamente um problema particular em cada resposta para cada pergunta. O problema é que as respostas importantes para as coisas que fazemos com o nosso tempo, as decisões que tomamos diante das realidades que precisamos definir, essas coisas não se conversam. É como se a nossa vida, assim como as informações da rede social, ou assim como as informações na página do jornal, elas parecem ser desconectadas. E veja que isso é um problema muito grave. Por quê? Muitas vezes o gênio do maligno não está em nos induzir a um pecado escandaloso. Está em silenciosamente nos convencer que a vida e a nossa trajetória não precisa ser assim tão coerente. Muitas vezes, o pecado que o mal e Satanás nos induz a cometer é de ter uma vida fragmentada.
É não perceber ou não achar que as coisas precisam fazer assim tanto sentido. E quando a gente olha para essa realidade de que a coerência não é uma coisa simplesmente agradável, mas uma coisa necessária, a gente começa a perceber que o problema da falta de coerência também transborda para a maneira como a gente lê o texto bíblico. Transborda para a maneira não só como a gente interpreta as Escrituras, mas como a gente se relaciona com o próprio Deus. E aí a gente, por exemplo, lê os textos de uma forma desconectada e tem uma imagem de Deus e uma relação com o Criador que também muitas vezes não faz tanto sentido assim. Eu acho que um dos livros que mais sofrem com esse tipo de incoerência é o livro de Apocalipse. Primeiro, as pessoas acreditam que a Bíblia fala a respeito da revelação de Deus, da graça e do amor de Deus e toda essa mensagem que supostamente é para nos dar a certeza de que a gente vai para o céu quando morrer. Eu acho que tem muito mais em todos os livros da Bíblia do que isso. Mas muitas pessoas têm essa percepção geral dos 65 livros que precedem o Apocalipse. E quando chega no Apocalipse, o que é que essas pessoas esperam encontrar nesse livro? A narrativa a respeito do fim do mundo. Apocalipse se tornou um sinônimo para fim do mundo. E nós usamos a palavra dessa maneira no sentido mais popular. O Apocalipse está prestes a acontecer, ou seja, Deus está prestes a destruir esse mundo que nós vivemos e levar aqueles que são os eleitos para o céu. Na verdade, a palavra Apocalipse é um termo grego que tem tradução para a língua portuguesa, que é revelação. O Apocalipse não é sinônimo de fim do mundo. Apocalipse é sinônimo de revelação. Assim como de Gênesis a Judas nós encontramos a revelação da pessoa de Deus, em Apocalipse nós encontramos a revelação. A revelação no sentido não de que ela é a mais importante, mas ela é a convergência de todas as revelações anteriores nessa revelação que Cristo dá a João e João transmite para as igrejas da Ásia. E a partir das igrejas da Ásia, essa carta chega a todo o povo de Deus em todo o tempo que se segue a partir da história dessa visão. Então, quando a gente abre o livro do Apocalipse, o primeiro ajuste de foco que a gente precisa fazer é justamente em relação às expectativas do que a gente espera encontrar aqui. E quando a gente olha para o Apocalipse dessa maneira, nós vemos que essa é a última revelação que Deus dá como a palavra válida para todo o seu povo em todos os tempos. E o que é que a gente encontra? O que é que a gente vê quando abre a Bíblia na primeira página das últimas palavras? O que é que a gente encontra na visão que João recebe da parte de Cristo? A gente encontra uma visão do próprio Cristo, aquilo que a gente leu do versículo 9 em diante, mas em especial do versículo 12 até o versículo 20, a gente vê a pessoa de Jesus. A gente encontra a descrição ali do que João enxergou nesse que é descrito como um filho de homem. E quando a gente então olha para Jesus nos termos que João descreve, a gente começa a enxergar uma imagem que talvez seja muito diferente da imagem que a gente formou na nossa mente e da imagem que nós consolidamos no nosso coração quando a gente leu apenas os evangelhos ou quando a gente leu de forma desconectada apenas as cartas de Paulo. Quando a gente olha para o Jesus do Apocalipse, parece que todas essas imagens anteriores ganham novos tons e novos contornos. A gente então precisa observar esse Jesus do Apocalipse como sendo esse que foca toda a história do próprio Messias, mas como aquele que coloca em foco a nossa própria história e como aquele que coloca em foco toda a história das pessoas que estão ao nosso redor e da realidade em que nós estamos inseridos. A gente então começa a olhar especificamente para as palavras que João registra aqui e a gente percebe que uma das primeiras características que ele aponta é que Jesus se apresenta como alguém que é semelhante a um filho de homem. E essa não é uma imagem que aparece pela primeira vez aqui em Apocalipse. Você vai lembrar que os evangelhos registram em vários momentos Jesus se referindo a si mesmo como sendo esse filho do homem. E não é o evangelho, seja de Mateus, Marcos, Lucas ou João,
Não são os evangelhos os primeiros a trazerem essa expressão como expressão que se refere a uma pessoa e uma pessoa com uma missão e com um caráter, com uma capacidade muito bem definida e específica. A primeira vez que essa expressão aparece na Bíblia, Filho do Homem, está em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Eu vou até pedir para você acompanhar comigo a leitura desse texto de Daniel, porque essa é uma passagem que vai influenciar várias outras passagens do Novo Testamento. Daniel tem uma visão que começa com 4 animais que são destinados à destruição, animais aterrorizantes, uma mistura de leão com asas, de urso também com asas e outro animal que parece uma terrível besta com vários chifres, e depois que ele vê 4 animais que despertam grande temor e pavor em Daniel, a gente tem essa descrição, no versículo 13 em diante. Em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e o seu reino jamais será destruído. Desse ponto em diante, a história a respeito da maneira como Deus traria libertação para o seu povo nunca mais foi o mesmo, porque o povo judeu nunca mais parou de pensar e refletir quando é que chegaria esse Filho do Homem, como é que ele estabeleceria esse reino que nunca mais seria destruído, como é que ele conquistaria esse poder que não poderia mais ser ameaçado por nenhum outro reino da terra. E essas reflexões acompanharam o povo judeu, acompanharam o povo de Deus durante muitos anos, até que chega a pessoa de Jesus. E o que é que Jesus fala a respeito do Filho do Homem? Ele não fala a respeito do Filho do Homem como uma pessoa distinta que vai chegar para mudar a história. Ele fala: eu sou o Filho do Homem. O Filho do Homem que veio estabelecer o reino de Deus, e o reino de Deus que foi inaugurado por ele, que se identificava como sendo essa figura tão aguardada. E qual é o problema todo nessa história? Porque Jesus não tem nada a ver com o Filho do Homem, conforme as pessoas do seu tempo esperavam que fosse o Filho do Homem. As pessoas esperavam, a partir da descrição de Daniel, esse homem que receberia domínio, glória, poder e um reino que não mais poderia ser abalado. Esperava alguém que viesse com voz de trovão, que viesse com a espada empunhada e que não pudesse ser derrotado por nenhum tipo de ameaça militar, por nenhum tipo de poder econômico, alguém que revelasse o poder que era necessário para libertar o povo judeu desse domínio romano e mais extensamente desse exílio que nunca acabava, porque teve a Babilônia, mas depois teve o domínio persa, depois teve o domínio dos gregos, depois teve o domínio dos romanos, e parece que nunca acaba esse domínio e esse exílio dos estrangeiros que trazem sofrimento para o povo de Deus. E eles ficam se perguntando quando é que de fato a libertação chegará por meio desse que vai receber do próprio ancião, claramente uma figura que se referia a Deus, a libertação para esse exílio que não acaba nunca. E Jesus fala: esse tempo chegou. Bem-aventurados são vocês, pobres em espírito, porque de vocês é o reino dos céus. O tempo da libertação chegou. Qual é o problema nessa quebra de expectativa? É que esse mesmo Jesus que se identifica como Filho do Homem morre pregado numa cruz e escorre sangue, demonstrando toda a sua fragilidade e todo o poder que Roma teve sobre o seu corpo. Esse Jesus, antes mesmo de sofrer essa morte humilhante, ele se dá o trabalho de almoçar com a prostituta, de jantar com o coletor de impostos, de parar tudo o que está fazendo para abençoar as crianças, de gastar tempo e curar pessoas que não tinham importância nenhuma para o reino, conforme as pessoas conheciam aquele reino, ou os reinos da terra que dominavam na maneira como aquelas pessoas estavam acostumadas a experimentar poder.
Jesus tinha o Império Romano inteiro à sua frente, esperando por ser derrotado, esperando por ser destronado para que ele estabelecesse o seu reino. E o que é que ele faz? Ele para gastar todo o tempo do mundo com essas pessoas que não têm importância nenhuma. A quebra de expectativa é muito grande. A incoerência, a aparente perda de foco ou incapacidade de Jesus de enxergar as coisas como elas de fato são, causou escândalo em muitas pessoas do seu tempo, causou descrédito para ele na visão e na interpretação de muitas pessoas do seu tempo, e mesmo para as pessoas que acreditaram nele, demorou muito para que eles conseguissem enxergar as coisas da mesma forma como Jesus enxergava. Demorou muito para que aquelas pessoas pudessem lembrar das palavras que ouviram e nunca tinham entendido, e depois que Jesus morre e ressuscita, eles dizem: "Ah, era isso que ele estava falando. Era sobre essas coisas que a sua morte e a sua ressurreição significavam, e aquilo que ele queria transmitir, aquilo que ele estava comunicando, mas aquilo que a gente não conseguia entender." Então essa mudança profunda no coração, na visão, na percepção de realidade, essa mudança de foco, de onde é que os raios estão convergindo, foi um processo muito doloroso e muito demorado até para os discípulos de Jesus. Só que essa incoerência era um problema muito diferente para as pessoas que estavam recebendo essa carta de João. João escreve na década de 90 e Jesus viveu próximo à década de 30. Então existe aproximadamente 60 anos que separam a segunda ou terceira geração de de discípulos de Jesus, entre judeus e gentios, e aqueles primeiros discípulos de Jesus que andaram com ele na Galileia. Por quê? Para esses discípulos de Jesus que estão aqui na década de 90, na região da Ásia, nessas 7 igrejas que a gente acabou de ler no capítulo 1, o desafio era diferente. Para os primeiros discípulos, o desafio era manter essa visão dos céus, essa realidade gloriosa divina, junto com a pessoa que estava diante deles. Junto com esse Jesus que estava comendo peixe, andando no barco, dormindo, sentindo cansaço, se alegrando com aquelas pessoas. Era aceitar o fato de que tudo aquilo que ele falava a respeito da pessoa divina estava concentrada na pessoa de Jesus. Mas para aqueles que estavam na década de 90, a história talvez fosse mais fácil de aceitar. Eles estavam muito familiarizados com a história de Jesus e com a historicidade, porque isso foi narrado pelos discípulos e eles estavam ouvindo isso do próprio João. O João que andou com Jesus na Galileia, que foi com Jesus por Jerusalém, que viu a sua crucificação, que foi testemunha desse Jesus ressurreto. E não só João, mas os discípulos dos discípulos ainda estavam vivos. Então a história talvez não fosse o principal problema. Talvez o principal problema fosse diante das dificuldades históricas que eles estavam vivendo, ou seja, completa perseguição do Império Romano, completo aparentemente fracasso da mensagem do Evangelho. Esse Jesus que vocês estão dizendo que foi morto, ele ressuscitou, ele está governando toda a história e vocês, como pequenas comunidades de fé, estão sendo perseguidos pelo Império Romano, não tem poder econômico nenhum, não tem poder político nenhum e vocês estão dizendo que ele é o Filho do Homem? Talvez a principal dificuldade fosse que a história e as particularidades da perseguição e dificuldade que eles viviam esmagassem no coração deles a visão dos céus. O problema era quase que o inverso dos primeiros discípulos. Nos primeiros discípulos como é que o céu se concentra na pessoa de Jesus. E para os outros discípulos como é que esse Jesus, diante das histórias que nós estamos vivendo, de fato correspondem àquilo que em algum momento a gente acreditou que era a realidade e a visão dos céus. Era permitir que a história mantivesse viva a perspectiva daquilo que a visão de João revela para aquelas pessoas. E é por isso que essa visão chegou no tempo certo. Era o momento de reintroduzir para aqueles primeiros, ou para aqueles cristãos que estavam na década de 90 nas igrejas da Ásia, era importante reintroduzir para essas pessoas o esplendor desse Cristo
conforme o esplendor apocalíptico do Filho do Homem. O Filho do Homem que vocês sempre leram e sempre acreditaram, de fato, é aquilo que está governando a nossa vida e a nossa história até hoje. Veja que essa descrição e essa percepção do Cristo aparece de uma maneira muito diferente do que os evangelhos narram. Se a gente ficasse apenas com a imagem de Jesus em torno do mar da Galileia, a gente já tem a impressão sempre de Jesus como esse homem frágil que estava suscetível ao cansaço, à doença, à dor, à perseguição. E por mais que esse seja o Evangelho ou a realidade de Jesus que de fato revelou quem é o Pai, nos mostrou o que é a sabedoria e o poder divino, essa não é toda a realidade. Essa não é toda a clareza e o poder que há na pessoa de Jesus. Por isso a gente precisa saber, ver e entender mais do que aquilo que a gente vê apenas nos evangelhos. Aquilo que é a revelação de Apocalipse é fundamental e é essencial. E a primeira coisa que João narra para a gente da sua visão no versículo 12 é: voltei-me para ver quem falava comigo. Ele viu 7 candelabros, depois dos candelabros ele viu alguém semelhante ao Filho do Homem, e uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao seu redor, ou ao redor do peito. Nesse versículo 13, a gente vê a descrição claramente de uma roupa que estava associada com uma função. Antes de saber qual é a aparência do Filho do Homem, a gente tem uma descrição da sua função. Essa roupa é introduzida pela primeira vez em Arão, lá em Êxodo, capítulo 29, no versículo 5, quando Arão deve usar essa roupa que vai até os seus pés, esse cinturão em torno do seu peito, como uma indicação da sua função sacerdotal. A primeira descrição de João é: esse Cristo glorioso é um Cristo que é sacerdote. E o sacerdote é alguém que constrói uma ponte. O sacerdote é aquele que apresenta Deus aos homens e apresenta os homens a Deus. Aquele caminho que não poderia ser trilhado, aquela proximidade que não poderia acontecer, agora pode acontecer. Essa relação que antes estava quebrada, fragmentada e era impossível, pela primeira vez é restabelecida porque o sacerdote construiu um caminho que não existia. E quando Jesus abre esse caminho, ele abre esse caminho em um terreno que estava completamente tomado e obstruído pelo medo, pela culpa e pelo pecado. Jesus, ele estabelece essa relação como esse sacerdote e ele faz isso a partir daquilo que ele conquista na cruz, mas a partir também daquilo que ele revela do seu próprio caráter divino. Porque quando a gente começa a olhar para as outras características, a gente começa a ver que a descrição em torno das imagens é um pouco incoerente. Se a gente fosse só imaginar esse Jesus com uma roupa que vai do seu pescoço até os seus pés, esse cinturão, olhar para os seus cabelos brancos, para os seus olhos em chama, para a palavra que sai como uma espada da sua boca, para os seus pés de bronze, a gente começa a observar que é uma imagem bastante assim poluída. Parece que são todos símbolos que não têm relação nenhuma um com o outro. Mas o significado de cada uma dessas coisas mostra que existe muita coerência. E a coerência é entre aquilo que Jesus faz e aquilo que Jesus é. Por quê? Os dois próximos símbolos que são apresentados por João é justamente os seus cabelos brancos e os seus olhos em chama. A nossa pergunta é: será que a função de sacerdote se encaixa na pessoa que Jesus de fato é? A nossa pergunta é por coerência. Será que as partes dessa revelação fazem sentido entre si? E Jesus é o sacerdote não apenas que traz o perdão, mas que é o perdão. Ele não está apenas apresentando para a gente um caminho a seguir. Ele é o caminho no qual nós seguimos. Jesus não simplesmente aponta a direção. Jesus é a pessoa por meio de quem nós temos acesso ao Pai. O sacerdote, no caso de Jesus, não é apenas uma pessoa pura, mas é alguém purificador. Por isso, a importância desse símbolo dos olhos, que aparecem como
olhos em chamas, olhos flamejantes que apontam para a gente não apenas a santidade de Deus, a santidade de Cristo, e isso é simbolizado pelo cabelo branco de Jesus nessa revelação que ele dá a João, mas também pelos olhos em chamas que purificam tudo aquilo que não é santo. Jesus é aquele que é puro, aquele que nos traz o perdão, e os cabelos brancos nos lembram isso, mas Jesus é aquele que é o purificador. É muito interessante a gente perceber que a santidade de Jesus não é algo a ser protegido ou protegida. A santidade de Deus na Bíblia não é algo que precisa ser colocado dentro de um templo para que não seja maculado pelo pecado do povo. A ideia é a inversa. A santidade de Deus, a santidade de Cristo que se revela no Apocalipse é algo tão poderoso que aquilo que não é puro não sobrevive, não subsiste na sua presença. Os olhos nos lembram que esse Cristo olha não apenas para nós, mas olham para dentro de nós. E tudo aquilo que é impuro não sobrevive a esse olhar purificador, santificador do Messias. A santidade, então, ela não é só comunicada, ela é algo que muda as pessoas que nós somos quando nós chegamos à sua presença. E depois, João vai falar sobre os pés de bronze. Talvez você lembre da imagem que aparece lá em Daniel capítulo 2, em que Nabucodonosor, antes do sonho de Daniel, no capítulo 7, Nabucodonosor tem um sonho. E ele vê uma imagem que é feita de ouro, de prata e de bronze, mas essa estátua suntuosa tem pés que são a mistura de ferro e barro. Ferro e barro não formam uma boa liga. Não importa quão poderosos sejam os reinos representados pela cabeça, pelo tronco ou pelas pernas dessa estátua. Tudo isso está baseado em ferro e barro, algo que não se sustenta. Na sequência da imagem, uma pedra que rola bate contra aquela estátua e tudo é despedaçado. Por quê? Aquilo não tem sustentação, aquilo não tem sobrevivência por si só. É claro que Daniel está falando de reinos específicos que vêm em domínio do povo de Israel, em domínio do povo judeu. Mas aquilo também é uma representação para todos os reinos da terra. O contexto é muito ampliado quando a lembrança desse sonho de Nabucodonosor é trazida aqui para Apocalipse capítulo 1 para dizer que aqui também está uma imagem que é suntuosa. Aqui está uma imagem que é poderosa, que é essa descrição da cabeça aos pés do Cristo glorioso. Só que a base não é feita de ferro e barro, é feita de bronze. Essa mistura de metais que é resistente e que é durável, que resiste àquilo que são as intempéries e que resiste àquilo que é a ação do tempo. A estátua e o fundamento desses pés de bronze, como que submetidos ao fogo de uma fornalha ardente, mostra pra gente que a sustentação do reino de Deus é muito mais poderosa do que a sustentação dos reinos da terra. Todos os reinos da terra são como os ídolos do nosso coração. Tem pés de barro, não vão sobreviver. Mas o reino de Deus irá subsistir para sempre. O reino de Deus irá dominar para sempre, para sempre. E nessa imagem a gente percebe também que é um reino que foi provado pelo fogo. É a ideia de que esse reino não está sendo colocado diante de nós como um reino que não foi testado contra a força do inimigo. Para falar a verdade, isso não é algo que aparece em Apocalipse ou não aparece nas cartas de João, mas aparece bem articulado nas cartas de Paulo. O Cristo que se apresenta a nós, tendo morrido na cruz, frustrando toda a expectativa que tínhamos até aquele momento sobre como o Filho do Homem conquistaria poder e domínio, esse Cristo que morre e ressuscita, ele conquista o poder, ele conquista o domínio por meio do seu sacrifício, mas ele faz isso não destronando Roma, não destronando os babilônios, não destronando a Grécia. Ele conquista esse poder destronando a morte. A morte é o último inimigo a ser vencido. E ela já foi vencida na morte e na ressurreição de Jesus.
Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o seu poder? O último recurso dos tiranos é a morte. A última ameaça daqueles que querem dominar sobre nós é a morte. Ou você faz, ou você morre. Ou você faz, ou você será privado daquilo que é a sua condição mais básica de sobrevivência. E o que é que Jesus está nos apresentando? Esse é o reino que vai subsistir porque eu tenho as chaves do Hades. A morte já não tem mais poder sobre vocês. O que é que o Império Romano pode tirar de vocês? O que é que os tiranos e os reinos dessa terra podem tirar de vocês? A vida? Não. A vida está em minhas mãos. Ainda que você morra nesse corpo, você viverá eternamente, porque o que importa não é se nós passamos ou não passamos pela primeira morte, ou hoje ou amanhã. Certamente passaremos. Mas o que importa é se vamos ou não passar pela segunda morte, a morte eterna. O reino de Deus é esse reino que se fundamenta em pés de bronze como que provados pelo fogo, porque é um reino que não será destruído por nenhum outro reino desse mundo. Então a gente segue nessa descrição de João e a gente percebe também que ele fala não apenas nessa passagem o que Jesus comunica a ele. Para falar a verdade, pouquíssimas palavras da própria pessoa de Jesus aparecem aqui, mas fala-se muito sobre o como Jesus fala com João. Porque ele diz o seguinte: seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas. Talvez você já tenha tido essa experiência de presenciar uma grande e uma volumosa queda d'água. Talvez você já teve o privilégio de ir nas cataratas do Iguaçu. Talvez você pôde pelo menos presenciar o que é assim a sensação de chegar muito perto de uma cachoeira que é muito grande. O que antes parece ser inofensivo, que é a água, aquilo que é fundamental para a vida humana, aquilo que é agradável no contato com o corpo, aquilo que parece ser quase que uma coisa inofensiva, quando a gente chega próximo a uma grande queda d'água, a gente percebe o poder e a glória que há revelado no poder de Deus, que fala como a voz ou o som de muitas águas. Veja que João não está discutindo ou não está revelando o que Jesus falou, mas como ele falou. E só em nos dizer como Jesus falou com João, o nosso coração começa a se colocar em uma postura muito diferente. É como se João estivesse evocando em nós uma resposta de adoração. Eu não sei o que Jesus vai falar, eu não sei o que ele vai revelar, mas quando eu imagino Jesus falando com João como uma voz que é o som de muitas águas, a gente já tem quase que esse ímpeto de se prostrar em adoração. Na verdade, a resposta de João, quando vê todas essas coisas, é cair como morto. E ainda que a gente possa condenar João nessa situação, talvez a gente fizesse algo muito parecido com o que João fez, porque é como se fosse glória demais, é como se fosse poder demais revelado diante da mesma pessoa que ele sempre orou, com quem o próprio João andou à beira do mar da Galileia, o próprio Jesus que parecia ser muito familiar a esse apóstolo e de repente ele aparece com toda essa glória e fala com essa voz poderosa e evoca na pessoa de João uma resposta de muita reverência. E quando a gente então começa a pensar sobre esse mesmo Jesus, mas de uma forma completamente diferente, a gente começa a perceber que a nossa resposta a Jesus nunca pode ser uma resposta tímida, uma resposta vacilante. Ninguém diante de uma voz que parece o som de um trovão, a voz como o som de muitas águas, fala cochichando, fala vacilante. Essa pessoa externa e essa pessoa transborda em adoração. Mas João não para por aí, porque ele vai seguir e vai dizer o seguinte: tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. As 7 estrelas, muito provavelmente, as 7 estrelas que eram planetas identificadas como
Essas estrelas móveis na antiguidade serviam para as religiões populares como o guia para a orientação de como os eventos aconteceriam no futuro, o que hoje a gente conhece como astrologia. No passado, o conhecimento do movimento das estrelas era tão valorizado como é hoje, ou talvez muito mais valorizado. As religiões populares, em boa parte, era definido a partir da leitura de como os astros estavam se movendo no céu. E as pessoas que podiam fazer essa leitura eram pessoas muito respeitadas, o seu serviço era muito valorizado. E por que é que Apocalipse então introduz esse elemento que é tão antagônico à nossa compreensão sobre o significado dos planetas, o significado das estrelas? Porque João está entrando numa discussão com a sua época. João está entrando em uma polêmica com a sua época, que é para dizer: vocês acreditam que os rumos da história são determinados pelo movimento das estrelas. E onde é que estão essas estrelas? Na mão de Deus. João e Jesus não estão validando a crença popular. O que eles estão dizendo é: as estrelas são criação divina. Elas não estão governando a história. As estrelas são propriedade de Deus. A história é governada pela mão do Cristo ressurreto. Esse Cristo que morreu, pregado numa cruz, sangrando como um homem humilhado, é aquele Cristo ressurreto, poderoso e glorioso, que tem em seu domínio o governo de todo o cosmos, de todo o universo. Todas as histórias e toda a história está em sua mão. Então, a imagem de João também é muito poderosa para comunicar para aquelas igrejas: olha, aquilo que está acontecendo não é determinado por Roma. Aquilo que está acontecendo não é determinado pelas contingências que vocês estão enfrentando. Todo o cosmos obedece àquilo que é a ação da mão de Deus. E o fato que essas estrelas estão na mão direita de Jesus significa que elas estão prontas para o uso. Significa que elas estão prontas para ser feito aquilo que Jesus se propõe a fazer. Um pouco mais para frente, o texto vai identificar as estrelas como sendo os anjos das igrejas, ou seja, aquilo que parecia ser os astros que determinavam a história passam a ser os anjos usados por Deus como anjos ministradores para atuar na vida daquelas pequenas congregações, na vida daquelas pequenas comunidades. A gente tem uma mudança completa na percepção, uma mudança completa no foco de como é que as coisas realmente estão se desenrolando ao longo da história. E depois, João, então, enfim, vai falar sobre a espada. Ele diz o seguinte: tinha em sua mão direita as estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Claramente, aquilo que João está fazendo referência é as palavras de Jesus. As palavras que saem da boca de Jesus são comparadas a uma espada afiada de 2 gumes, que corta dos 2 lados. Por que isso é importante? Existe muita guerra narrada na Bíblia. Existem muitos conflitos armados que são narrados no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. A presença do Império Romano era a presença da espada. Mas ao longo da revelação bíblica e ao longo da trajetória de Deus na relação com a sua criação, o poder militar vai rapidamente se transformando no poder da palavra, porque desde o começo o grande poder criador e definidor da história é o poder da palavra. E disse Deus, e pela palavra ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os animais, o ser humano e tudo que existe, pela palavra. Por meio do pecado vem também a morte junto com a espada, junto com a arma de fogo, que não está presente na narrativa bíblica, mas está muito presente na nossa realidade. E a gente começa, pela história marcada pelo pecado, a reconhecer que o poder que realmente domina, o poder que esse mundo reconhece, é o poder que vem pela boca da arma. E o poder que é reconhecido pelo discípulo de Jesus é o poder que vem pela palavra do Cristo. Nós não reconhecemos o poder que vem pela arma como sendo a grande determinante, aquilo que realmente tem poder de transformar
As realidades, as pessoas, as fronteiras, as relações de poder, essas coisas não são determinadas pela boca da arma. Aquilo que realmente transforma pessoas, o mundo e a história é o poder que vem pela palavra de Deus. E quando a gente chega em Jesus, e quando a gente chega mais especificamente no Jesus descrito no livro de Apocalipse, o que a gente percebe é o poderio militar se transformou em metáfora para a palavra de Deus. A espada deixou de ser a espada física para ser a espada da palavra. Jesus falou para Pedro, coloque de lado a espada de uma vez por todas. Será que você não entendeu sobre o que é o reino de Deus? E claramente Jesus não veio estabelecer um reino que vem pela nossa espada ou pela nossa força, mas ao mesmo tempo a sua palavra em Hebreus é comparada como uma espada que é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, aquela que consegue dividir entre juntas e medulas, entre alma e espírito, aquela que consegue discernir e julgar as intenções do coração. A palavra de Deus passa a ser a referência absoluta do que é poder, passa a ser a referência absoluta do que é que cria realidades e destrói reinos e domínios inteiros, tudo pelo poder da palavra de Cristo. Por isso a gente chega quase ao fim dessa descrição da pessoa de Jesus, porque a gente tem mais um elemento e começa a enxergar para onde é que tudo isso está caminhando. No final da sua descrição do que ele vê nesse Jesus glorioso, João fala o seguinte: sua face era como o sol. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Você vai lembrar de uma outra passagem muito semelhante a essa, que é quando Moisés, tendo contato com Deus e recebido a lei que vinha da parte de Deus, ele desce do Monte Sinai e as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque o brilho era forte demais, porque a glória revelada no rosto e na face de Moisés era pesada demais para ser suportada pelo povo de Israel naquela ocasião. E você vai também lembrar que o próprio Moisés desejou ver a face de Deus. E isso foi negado, porque nenhum homem pode ver a face de Deus e permanecer vivo. A face é o que identifica a pessoa. A face é o que realmente diz que você é você, que eu sou eu, e nos dá esse senso de pessoalidade, de uma criação singular. E aqui nós vemos que Jesus recupera esse elemento que foi o desejo de Moisés e recupera também esse elemento que estava na própria oração do povo de Israel há muito tempo como sendo esse desejo de todo ser humano. Você vai lembrar do texto da bênção sacerdotal que está lá em Números, capítulo 6, e especificamente no versículo 25, a bênção diz o seguinte: o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O desejo de todo o coração humano, a necessidade de toda pessoa que é feita em amor pelo Criador é poder ver esse rosto e essa face que concede graça, esse rosto que resplandece, que brilha sobre nós e nos dá a paz que vem de Deus. Isso acontece de uma forma última e definitiva na pessoa de Jesus. É isso que acontece aqui, na visão que João recebe, e é isso que acontece toda vez que nós ajustamos o nosso foco e a nossa percepção da realidade para enxergar que é esse Cristo que nós estamos adorando. O seu rosto era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Sua face brilha de uma forma que praticamente não pode ser suportada por João. A gente então começa a perceber que longe de formar uma imagem incoerente, que longe de descrever para a gente um Galileu pálido e impotente, João está mostrando o seguinte: aquele mesmo homem que viveu entre nós é o Cristo que agora está governando sobre todos os reinos. O mesmo homem que foi morto brutalmente e injustamente
é o Deus poderoso que tem em suas mãos o domínio do universo e em sua boca o poder que irá determinar a história de todas as pessoas e a história de toda a criação. Quando a gente começa a olhar para esse Cristo poderoso com os cabelos brancos, com os olhos em chamas, com a roupa sacerdotal, com esse cinturão que está em torno do seu peito, com o poder e o domínio que lhe foi dado a partir do que estava prometido para ser dado ao Filho do Homem, a gente começa a formar uma imagem muito diferente, não só de Jesus, mas uma imagem muito diferente de quem nós somos, do que é que vale a pena fazer. A gente começa a formar uma imagem muito diferente sobre o que é tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Qual é o reino que irá durar eternamente porque não é construído sobre pés de barro, mas pés de bronze. Quando a gente olha para esse Jesus glorioso e ressurreto, a única resposta que a gente consegue dar é a resposta da adoração. Todo aquele que vê com mais clareza, todo aquele que enxerga a coerência que existe dentro e fora de si, necessariamente dobra o seu joelho em adoração a esse Cristo poderoso que morreu, ressuscitou e conquistou o domínio sobre todas as nações, sobre todas as pessoas, sobre a sua vida. A questão é se você se submete a esse impulso natural do coração que deseja adorar porque enxerga as coisas como elas de fato são, enxergam Cristo como esse Deus poderoso que venceu a morte, ou se você deseja viver uma vida de incoerência, uma vida fragmentada, uma vida que não consegue enxergar o sentido que conecta todas as partes da nossa existência. Por isso, viva com foco, viva essa vida de adoração que depois de perder o fôlego, de ver tamanha glória e poder revelados na pessoa de Jesus, começa a enxergar todas as outras coisas com uma perspectiva completamente diferente. Começa a olhar para a história, para si mesmo, para aquilo que faz com o seu tempo, com a sua família, com as suas oportunidades, aquilo que esse Cristo poderoso e ressurreto nos revela que de fato é a realidade. Por isso eu oro e desejo que todos nós sejamos transformados por essa visão da mesma forma que João certamente também foi transformado por ela. Vamos passar a sacolinha? Não. Na IBNU a gente não entende que este é o caminho. De fato, muita gente quando pensa em grupos religiosos imagina, olha, o pessoal está tendo um caminho inadequado de lidar com a questão financeira. E de fato, lamentavelmente, isso acontece em alguns ambientes. Mas a grande verdade é o seguinte, somos uma comunidade de fé que tem feito diferença na proclamação, no ensino da palavra, no atendimento, acolhimento de pessoas em situação de necessidade, em certas ações de natureza humanitária, missionária, em São Paulo, no Brasil e no mundo. E a gente entende que uma pessoa que é atingido pela graça de Deus e que quer fazer do mundo um lugar melhor a partir do Evangelho, faz isso com os seus recursos também. Doar, contribuir, entregar dízimos, ofertas, é um investimento no reino de Deus que vem da vida de pessoas que são abençoadas e têm um coração generoso na direção da fé. Nós recebemos toda e qualquer doação com esse objetivo e com esse coração fiel e que mostra adoração e amor a Deus. Então, pedimos que você nos ajude e nós queremos agradecer ao Senhor as pessoas amigas da IBNU que fazem parte da nossa comunidade, que querem fazer diferença e gostam de doar e abençoar e fazem isso com alegria. Muito obrigado, Deus abençoe você. Uma alegria muito grande ter você conosco na nossa celebração IBNU. Você cantou, você ouviu uma parte da palavra do Senhor,
Espero que isso impacte o seu coração, impacte a sua vida e transforme a forma como você tem vivido os seus dias. Mas nós convidamos você a fazer parte da missão, a divulgar esse conteúdo, a entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possível, para abençoar a vida deles também. Caso você não tenha feito a inscrição no nosso canal aqui, se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações e também nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram, porque lá nós postamos vários eventos e várias atividades que a IBNU tem desenvolvido. Deus o abençoe, semana que vem estamos aqui de novo. Vamos embora, povo de Deus, adorar a Jesus. Só Ele é digno de toda honra e toda glória. É o Alumiar, menino, com vocês. Simbora! Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu levo a minha vida sem me preocupar. Eu levo a minha vida sem ressentimento algum. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos daquele que criou os céus, a terra e o mar. E vou vivendo assim só pra te adorar. E mesmo que os problemas tentem me abater, minha fé está firmada em Cristo, pois morreu por mim. O preço que pagou naquela cruz me transformou, me resgatou, eu sei. E vou vivendo assim só pra te adorar. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Vou vivendo pra adorar em todo o tempo sem me preocupar. Eu vou pra sempre adorar a Deus. Quanto mais o tempo passa, mais eu quero te adorar. E quanto mais as horas passam, mais eu quero me aproximar de ti.